Olá pessoal, professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Hoje vamos falar sobre duas empresas, a Companhia das Índias Orientais e a Companhia das Índias Ocidentais. Vamos lá? A Companhia das Índias Ocidentais foi uma organização majestática de mercadores holandeses. As companhias majestáticas, também conhecidas como companhias de carta ou companhias privilegiadas, eram organizações privadas que tinham uma carta de concessão fornecida pelo governo. Com essa autorização, essas empresas, essas companhias, elas tinham direitos a alguns privilégios comerciais. Portanto, uma organização majestática é uma empresa que tem certos privilégios, que tem monopólios. Professor, o que é monopólio? Exclusividade. Então, se você um dia vê numa prova, num livro, falando assim, tal empresa tinha o monopólio sobre o chá, ou seja, apenas ela pode negociar, comprar e vender este produto. Nas colônias administradas por esse tipo de concessão, o poder público não agia diretamente por meio das instituições do Estado, mas essas colônias ficavam sob a administração das sociedades comerciais, que, por sua vez, eram fiscalizadas pelo governo. Ou seja, o Estado, o governante, ele não agia diretamente sobre uma região, mas ele dava uma espécie de permissão para que essas empresas privadas agissem, governassem ali, porém, com a fiscalização do governo. Então, imaginem o seguinte, imagine que eu seja um rei e eu começo a explorar, a dominar um território. Ao invés de eu ou dos meus funcionários irem lá administrar diretamente, eu posso ceder a uma empresa privada, uma empresa que não é estatal, uma empresa que não é pública, para realizar essa tarefa de organizar, de governar essa região, porém, sobre a minha supervisão. Por ser uma organização privada, a Companhia das Índias Ocidentais estava extremamente atrelada ao capitalismo, ou seja, o seu principal objetivo era o lucro. Lembrando que aqui a gente está no contexto de grandes navegações, século XVI, XVII, né? A gente está pegando mais ou menos esse período, né? O período das grandes navegações se inicia ali no século XV até o século XVI. Essas companhias se desenvolveram por toda a Europa, quando começaram as primeiras grandes navegações, também às vezes tratada nos livros de viagens ultramarinas. Geralmente, elas eram criadas por investidores privados e comerciantes que recebiam incentivo dos governos europeus e encorajavam a criação dessas empresas para concorrer com outros países. Os grupos que investiam na expansão marítima europeia garantiam o monopólio, lembra que eu falei sobre monopólio e exclusividade, de exploração e colonização dos territórios conquistados, em nome do governo cedente, e ainda tinham direito aos lucros obtidos em cima dos produtos exportados. Dentre as organizações mais importantes desse período, destaca-se a Companhia das Índias Orientais, que ficaria onde hoje corresponde ao país conhecido como Indonésia, a Indonésia, e das Índias Ocidentais, que a gente já falou anteriormente. A Companhia das Índias Orientais controlava a maior parte do comércio entre a região da Ásia e da Europa. Já a Companhia das Índias Ocidentais tinha como rival a francesa, Companhia das Ilhas da América, e a Companhia Britânica, que queriam dominar a América. Portanto, a Companhia das Índias Ocidentais estava mais voltado para a Companhia das Índias Orientais, aliás, estavam mais voltadas para a região da Ásia e da Europa. Já a Companhia das Índias Ocidentais era uma empresa que estava mais voltada aqui para a América. Mas, afinal de contas, o que foram essa Companhia das Índias Orientais? Né? Normalmente é um nome comum das várias organizações comerciais, holandesa, inglesa, francesa, que entre si disputaram a exploração comercial do Oriente, a partir do início do século XVII. E a mais importante dessas companhias foi a Companhia das Índias Orientais holandesa. Pessoal, uma curiosidade. A Companhia das Índias Orientais é a maior empresa que o mundo já viu. Esqueçam a Amazon, Apple, Microsoft, enfim, a maior companhia, a maior empresa que o mundo já viu
foi a Companhia das Índias Orientais. Em questão de rendas e de lucros, nunca nenhuma empresa ultrapassou o poder aquisitivo, o poder econômico desta empresa. Pois é, pessoal. Em junho de 1621, a Companhia das Índias Ocidentais recebeu um alvará, uma espécie de documento de permissão, que lhe garantiu um monopólio comercial com as colônias do Ocidente, assim como o tráfico de escravos no Brasil. Ou seja, essa empresa, quando ela detém o monopólio sobre o tráfico de escravos, apenas elas podem negociar escravos. Também na América do Norte e Caribe. A organização também podia atuar na África Ocidental, localizada entre o Trópico de Câncer e o Cabo da Boa Esperança, na parte oriental da Nova Guiné e nas Américas, incluindo o Oceano Pacífico. Vejam que é uma vasta área de atuação. No Brasil, a companhia se tornou um caminho para a colonização neerlandesa ou holandesa, né? Aquele contexto ali de invasões holandesas e tudo mais, onde ocupou algumas áreas do Nordeste brasileiro no século XVII. E aqui temos a bandeira da Companhia das Índias Ocidentais. Ok, pessoal, é isso. Vou ficando por aqui e até a próxima.